Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso quinto dia. Eu espero que você esteja apreciando o estudo da palavra de Deus, da mensagem maravilhosa, verdade presente do santuário. Não se esqueça, o Senhor é o santuário. Ao longo desta série, nós estamos buscando na palavra de Deus o esclarecimento para ficar bem claro para nós como que o Senhor Jesus, ele é o santuário. Como entendermos esta mensagem? Ontem nós vimos que Jesus declarou que ele é o caminho. E ontem nós vimos que o salmista disse que o caminho de Deus está no santuário. Espero que tenha ficado claro para você de que converge em Cristo a direção, o meio para a salvação da humanidade. E é somente através de Cristo e daquele que crê na pessoa de Jesus, crê no seu sacrifício, no seu ministério sacerdotal, é que pode alcançar a salvação. Então o tema de hoje é o santuário, o pátio. Pátio era um compartimento que ficava do lado de fora do santuário. Tinha o cercado ao redor do pátio e então agora tinha uma cerimônia especial que acontecia diariamente ali no pátio. E ela precisava acontecer para que então pudesse ter acesso ao lugar santo. Então, primeiro, hoje eu te convido para que nós possamos fazer uma viagem a essa experiência do pátio. Após a queda de Adão e Eva, eles saíram para o deserto. E nós temos visto a experiência do deserto como um lugar amaldiçoado. Chegamos agora, então, através da descendência de Adão e Eva, ao Egito. E nós encontramos ali, então, os descendentes de Adão e Eva escravos. Eles estão agora, então, no Egito, e Faraó tem o comando sobre eles, simbolizando que Satanás tem o controle sobre os seres humanos, especialmente sobre o pecador, mas quando este recebe a mensagem de que Deus quer libertar e ele crê, Deus pode então libertar. E Deus vai agora para libertar o seu povo do jugo egípcio para levá-los para Canaã, libertá-los da escravidão da idolatria para que eles pudessem adorar a Deus. E em Êxodo, no capítulo 3 e o versículo 10, Deus chega e é muito claro agora com Moisés a respeito do seu povo. Capítulo 3 e o versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo. O povo pertencia a Deus. Nós estamos neste mundo, esse mundo tem estado sob o domínio de Satanás, mas nós somos de Deus. E nós somos escolhidos por Deus para adorá-lo. Deus vem agora, então, para instituir uma festa, para instituir agora um momento significativo para que o povo de Israel entendesse como que se seria possível, alcançaria a libertação do jugo do pecado de forma definitiva. Então se institui a Páscoa. Êxodo, capítulo 12, nós encontramos assim, porque aquela festa ali era uma festa muito especial. Era a primeira das 7 festas hebraicas. Capítulo 12 e o versículo 2 diz assim: este mês era a noite especial da libertação e eles precisavam entender, você precisa entender que somente através da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que nós alcançamos a libertação da condenação, do poder e da presença do pecado na nossa vida. Então diz, este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O que estava acontecendo para Deus mudar o calendário do povo? O que era tão importante que eles agora teriam a mudança do calendário? Era o sacrifício do cordeiro e o sangue do cordeiro. Então, santuário,
altar de sacrifício. Santuário, morte do cordeiro. Cristo se ofereceu no altar, na cruz, para ser sacrificado. Seu sangue derramado para purificação, para libertação da condenação, da maldição do pecado. Aquele sacrifício. Vamos ver um pouco mais. O versículo 3 diz assim, que eles tomariam um cordeiro, cada um tomará para si o cordeiro. Agora o versículo 7 diz assim, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. O que significava matar o cordeiro e passar o sangue na porta? João 1,29 é um texto muito conhecido por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aponta para Cristo. Agora então nós temos um cordeiro que seria morto. Agora nós temos um sangue que seria passado na porta. Toda família que sacrificasse o cordeiro e passasse o sangue na porta, ela estaria livre da maldição do anjo destruidor, da condenação à morte, porque ele não acreditava. Então, a cruz do Calvário, o sangue de Cristo derramado, nos liberta da condenação do pecado. Vamos ver aqui as coisas. No deserto, um lugar de pecado, contaminado, Deus vem agora ao povo de Israel e dá uma ordem. Olha, eu queria lhe dizer, é muito bom. É sábio de sua e da minha parte obedecer às ordens de Deus. E Deus tem os seus comandos para nós. Vamos ver? Êxodo 25 e o verso 8, o povo de Israel já estava há alguns dias já longe do Egito, eles estavam agora seguindo para Canaã e Deus vem agora e chama Moisés e dá uma ordem, 25 verso 8, e me farão um santuário, um edifício, uma tenda para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus foi muito claro agora, um edifício físico para um Deus espiritual. Um lugar simples para um ser extraordinário, o nosso bom Deus. Edifício, uma tenda, casa de Deus. Que lugar seria aquele? Lugar de adoração. Isso precisava ficar bem claro para o povo. O que mais aconteceria? Aconteceria confissão, morte e perdão. 3 coisas. Confissão do pecador, nós vamos ver mais à frente, quando ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeirinho, ele confessava o seu pecado. Agora, ele mesmo deveria matar o cordeirinho e depois Deus lhe concederia. Quando o sacerdote saísse lá de dentro, quando ia oferecer as petições, ele recebia então perdão. Ali Deus também orientava, transmitia as suas mensagens claras ao povo e também acontecia o juízo, que era chamado o dia da purificação, uma vez por ano, ou o dia da expiação. O que é que nós encontramos no santuário? Nós estamos agora, de forma mais clara, trabalhando o contexto da edificação, da construção do santuário. O santuário terrestre era o céu aqui na terra. Por quê? Por causa da presença de Deus. Porque Deus é Deus do céu que viria para estar na terra. Lembra que nós estudamos a palavra Shakam? Shakam significa um hóspede permanente. Aquele ser que viria para estar ali com o seu povo. Lembra que nós estudamos Emanuel? Lembra que nós descobrimos Deus conosco? Lembra que nós já estudamos a respeito de Cristo como o único caminho e meio para a salvação? Então, as coisas estão clareando para nós que o Deus, o ser maravilhoso que estaria ali agora então com o povo de Israel, era o Deus Todo-Poderoso e que ele teria então agora, através da morte do Cordeiro, o simbolismo da presença de Cristo. 1 Reis
Salomão está agora construindo o templo, tanto tempo esperado. Vem agora então Salomão, em 1 Reis, capítulo 8 e o versículo 27. E Salomão está encantado com aquele edifício. Salomão está encantado com aquele momento e com aquela experiência. Capítulo 8 e o versículo 27. E ele faz uma pergunta: de fato, habitaria Deus na terra? Como pode um ser lá de cima vir aqui para baixo? Um ser celeste vir para a maldição. Ele está intrigado com aquele momento porque ele sabia a dimensão da pessoa de Deus, a santidade de Deus, e por mais luxuoso e encantador que fosse aquele templo, e o tamanho de Deus, o seu poder, a sua soberania, ele então faz essa pergunta: habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ezequiel 45 vem agora e fala de um lugar santo, separado na terra. E foi isso que aconteceu lá no deserto, e é o que Salomão fez. Ele separou um local, um espaço para Deus habitar. Mas eu quero lhe convidar para compreender algo muito especial agora, sobre Deus habitar. Isaías capítulo 57. Isaías 57, Deus esclarece agora como que ele pode habitar e qual é o seu objetivo. 57 e o verso 15. Assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Deus está dizendo agora que habita no coração do ser humano. O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é o templo, é o santuário para a habitação de Deus. Naturalmente, o nosso cérebro é o santuário que chamamos o santuário da alma. Então agora eu quero lhe convidar para aquele espaço, o pátio. Eu vou fazer um resumo aqui para você entender. O pátio tinha dois móveis, o altar de sacrifício e tinha ali a pia. Altar de sacrifício, o lugar onde seria oferecido o cordeiro, e o cordeiro simbolizava Cristo. Então o santuário é Cristo através do cordeiro que ali seria morto. Você conhece muito bem o texto de São João 1,29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o pecador vinha, trazia o cordeirinho, colocava, está em Êxodo 27, Êxodo 29, 38 e 39, como que era esta cerimônia. O pecador colocava a mão na cabeça do cordeirinho, confessava o seu pecado, então era transferido para aquele cordeirinho, simbolicamente que seria transferido para Cristo. Isaías 53 diz para nós que ele tomou sobre si a nossa culpa, as nossas enfermidades. Então Cristo recebeu sobre ele a nossa condenação, a nossa culpa. Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus sacrificado no santuário. Então, a pessoa de Jesus é o santuário no sentido da morte do Cordeiro. Então, quando é dito Cristo é o santuário, você está começando a entender que o Cordeiro é Cristo. E o Cordeiro era morto aonde? No santuário. Então, o sistema do santuário. O que acontecia ali? Confissão e morte. A morte do Cordeiro, a morte de Cristo. Confissão, a confissão do pecador. Havia um outro móvel, depois que o sacerdote então fazia todo aquele processo e era agora então sacrificado o cordeiro, o sacerdote ia para a pia, aonde ele lavava as mãos e os pés. Aquela era chamada a pia da purificação. Está em Êxodo capítulo 30, do versículo 17 até o versículo 21. O sacerdote não poderia ter acesso à presença de Deus se ele não tivesse purificado, ok? Ele levaria uma porção de sangue que simbolizava a culpa do pecador, que simbolizava a confissão do pecador e o clamor do pecador. Mas ele precisava estar limpo diante de Deus. Por isso ele lavava as mãos e ele lavava os
lavava os pés. Água naquela pia. São João, capítulo 4 e o versículo 10. Vamos ler esse texto. São João 4 e o verso 10 é um texto muito importante que Jesus vem e agora ele se diz ser a fonte de água viva. Ele diz assim: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água, a água viva. Jesus vem novamente agora no capítulo 7, o versículo 37, e ele se novamente autodenomina a fonte de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E no verso 38 diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39. Ele disse com respeito ao Espírito Santo. Por quê? Porque Cristo é a fonte de água viva. O Espírito Santo, em Tito 3, verso 5, ele é o agente regenerador, agente purificador. É aquele que faz a restauração, a purificação do coração. Ele é o agente de purificação. O que nós encontramos na pia? Purificação. Então, Cristo, ele, através do Espírito Santo hoje, ele opera o lavar regenerador no nosso coração, para que possamos ter acesso às delícias da eternidade. O pátio era um lugar externo, símbolo de que isto aconteceria aqui na terra. Então, a obra de Cristo ao morrer na cruz do Calvário foi aqui na terra. A obra do Espírito Santo em operar o lavar regenerador é aqui e aqui na terra. A pia também é o símbolo do batismo. Quando nós somos batizados, os nossos pecados são lavados, são purificados no simbolismo do sangue do Cordeiro, através da obra do lavar regenerador do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós queremos nos entregar como Cristo se entregou. Nós queremos experimentar esta obra maravilhosa que Cristo realizou na cruz do Calvário no nosso coração. E diariamente, Senhor, que o Espírito Santo nos purifique para que possamos ter acesso às Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço.